Graças a Deus. Amém. Amém, Jesus. Tô por dentro aí, viu? De quem é esse menino? Amém. Você veio aqui para adorar a Deus, não veio? Deus está aqui. Quer falar no nosso coração. Você pode fechar os seus olhos, por favor? Senhor, esse lugar é santo. Esse ambiente é preparado para adorar o Teu santo nome. Estamos vivendo, nesse exato momento, o cumprimento de uma promessa do Senhor. Jesus diz: onde 2 ou mais se reunirem em torno do meu nome, eu estarei presente no meio deles. Jesus, obrigado pela Tua presença aqui e também em cada lar que nos acompanha agora. Vamos meditar na Tua palavra nesse instante. Que Teu Espírito nos traga o entendimento necessário para que possamos experimentar esse avivamento do Senhor na nossa vida. Nós precisamos desse avivamento, Deus. Temos sede do Senhor. A nossa alma anseia pela Tua presença. Vem nessa noite, mais uma vez, e trata com as nossas vidas. Cremos assim no Teu agir, por isso já Te louvamos e já Te agradecemos. Amém. Amém, Jesus. Podem sentar-se, queridos. Amém. Nós estamos numa caminhada de fé, projeto de vida. Deus tem avivamento para a nossa vida. É importante lembrar e compreender essa questão de avivamento. O que é avivamento? Avivamento é a manifestação do poder de Deus sobre a nossa vida diante de uma necessidade. Deus derrama avivamento todas as vezes que o seu povo necessita. Geralmente quando o seu povo está vivendo momentos difíceis, momentos de dor, momentos de sofrimento, muitas vezes gerado pela falta de consciência, por em algum momento o seu povo ter perdido ali a direção e se afastado. E Deus, por nos amar demais, Ele levanta os seus profetas, Ele vem por meio da sua palavra trazer avivamento na nossa vida. Nós vimos que desde o início dessa campanha, o avivamento ele tem que começar por um lado. E para começar é primeiro ter consciência disso. A consciência, quem lembra? Isso. Consciência espiritual, que é justamente o que vai nos dar a dimensão do nosso estado atual em relação a Deus. Como é que eu estou em Deus? Eu estou em Deus mesmo? Deus está na minha vida, eu estou no caminho certo? Somente com a consciência espiritual isso vai ser despertado. E aí, com a consciência, nós vimos que vem o arrependimento, que é a mudança de direção, a mudança de posicionamento. Diante do arrependimento vem o entendimento que nós precisamos viver na dependência de Deus. Sem Ele, nós não somos, nem podemos nada. E na dependência de Deus, diante do arrependimento, diante da consciência, Deus também, antes que a gente avance para o avivamento, para viver avivamento, tem que ser sarado no nosso coração e na nossa alma, por meio do perdão. Deus tem curado a nossa vida, Deus tem tratado a nossa vida. Então, depois de arrependimento, depois de entender dependência de Deus, depois de entender a respeito de perdão, aí nós temos hoje aqui o nosso quarto elo, que vai falar sobre fé. Deixa eu ver se vai funcionar aqui agora. Agora vai. Vamos lá. Hoje, Deus quer falar sobre a gente aprender a crer. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, versículo 14 em diante. Tem crente aqui? Amém. Isso. Marcos, capítulo 9, versículo 14. Amém?
Assim diz a palavra. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. E quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. E quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Amém? Amém. Amados, esse texto, acredito que boa parte aqui conhece essa história, esse episódio, mas ele é forte em muitos pontos, especialmente no que se refere à fé, a crer. Aqui vemos uma situação muito triste de um pai que sofria com seu filho, com esse terrível espírito do mal, atormentando, fazendo, sofrer, tentando acabar com a vida do menino. Um pai que em desespero tenta de tudo, leva o seu filho aos discípulos na esperança, dos discípulos poderem fazer alguma coisa, mas não adianta nada, até que finalmente ele se encontra com Jesus. E nesse contexto aí, o Senhor fala a respeito de algo que é fundamento, irmãos. É a respeito de fé. Se você perguntar para você mesmo hoje assim: como é que está a minha fé? Qual seria a resposta? Minha fé está nas alturas, pastor. Ah, meu Deus, pense numa pessoa cheia de fé. Será? Será que nós teríamos aqui essa sinceridade de admitir que de repente a nossa fé não está essas coisas todas? E se a gente for sincero, aí é que é bom, porque Deus trata, e Ele está aqui para fazer isso nessa noite, porque é pela fé que nós vamos ver, sim, a manifestação do poder de Deus na nossa vida. É isso é a base do nosso relacionamento com Deus, é por fé. Eu até falei aqui de manhã, alguém aqui já viu Deus? Disseram que Deus é o cara que tem uma barba grande, branca. Não, ali é Papai Noel, não é Deus. Alguém já viu Deus? Não. Já tocou em Deus? E como é que você acredita nele? Como é que você sabe que ele existe? Vamos pensar um pouquinho. O Senhor, Ele quer hoje tratar
especificamente sobre uma fé muito pessoal, particular. Não sei se você já percebeu, fé, cada um tem a sua. Não é assim? A minha fé não é igual à da Vanessa, nem da Rejane, né? A fé de Wallace não é igual à minha, cada um tem a sua fé. Mas é nessa medida, respeitando inclusive essa particularidade nossa, que Deus trata com a gente. Cada um conforme a sua fé. O que precisamos entender é que, dependendo de como seja a nossa fé, ela precisa estar elevada dentro desses princípios que a gente vai ver aqui brevemente, a respeito do que é crer, o que é acreditar e do que isso pode implicar na nossa vida, falando sobre a nossa fé. Vamos lá. Aqui eu já falei no início, crer é o próximo passo para uma pessoa que está resolvida. Ela já passou pelo arrependimento, já passou pela dependência de Deus, já está sarado pelo perdão. Gente, não me assuste, senão eu prego de novo sobre o perdão aqui. Não é ameaça não, viu gente? Mas eu vou pregar quantas vezes precisar. Você já pediu perdão hoje? Já perdoou hoje? Pronto. Quantas vezes é para fazer isso? Até 7. Vamos seguindo. A minha fé. Primeira questão sobre a minha fé. Eu tenho que entender que a fé hoje é meu estilo de vida. Eu leio para você, quem gosta de anotar, anote. Romanos capítulo 1, versículo 17. Viver pela fé diz assim: porque no Evangelho, é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Para que a gente se situe, quem é esse justo? Justo é todo aquele que antes de conhecer a Cristo, antes de se entregar a Cristo, vivia sobre o peso da ignorância, vivia debaixo do jugo do pecado, vivia distante de Deus. A palavra de Deus diz que o Senhor olha para a terra e não viu um justo sequer. Se dependesse da condição nossa, humana, pessoal, ninguém aqui ia para o céu. Porque a palavra de Deus vai dizer que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E aí, e agora, quem poderá nos ajudar? Jesus Cristo, o Senhor, que veio e fez com que se cumprisse a própria palavra de Deus sobre a nossa vida. Se por um homem entrou o pecado no mundo, que foi Adão, também por um homem todo o pecado seria perdoado e a humanidade seria justificada, Jesus Cristo. Através do momento em que ele vem, se entrega voluntariamente em sacrifício. E o seu sacrifício vem, perdoa os nossos pecados e nós somos agora justificados pela fé. E aquele que é justificado pela sua fé em Cristo vai viver não pelo que enxerga, mas viver por aquilo que ele crê. É uma coisa que aqueles que ainda não entendem, não passaram por esse processo, vão ter dificuldade de compreender o que é viver pela fé. Viver pela fé não é viver na loucura, como eu gosto de dizer, na doidiça, na irresponsabilidade. Não. Viver pela fé é ter uma convicção tão firme em seu coração de que Deus é e está sobre a sua vida, que não vai ter tempo ruim para Ele. Porque a sua fé vai sustentá-lo em todo o tempo. A sua fé vai direcioná-lo em qualquer situação. O justo vive pela fé. Paulo vai dizer, irmão Antônio, nas suas cartas, nós não vivemos mais pelo que vemos, vivemos pelo que cremos. O que nós vemos é temporário, mas aquilo que a gente crê é eterno. É fé. Então, relacionado à questão pessoal, a minha fé é meu estilo de vida. Se eu estou aqui nessa noite, é porque eu creio que Jesus está nesse lugar, que a palavra de Deus é direção para a minha vida, que Ele pode sim todas as coisas. A fé não é algo assim solto e abstrato. A fé acaba se tornando e precisa se tornar um estilo de vida. Amém? Porque quem vai viver pelo que vê, fatalmente
vai passar por algumas situações complicadas, porque se nós nos depararmos com a realidade, qual é a realidade hoje? Luta, dificuldade, sofrimento. Existem os profetas do caos, onde muitas vezes essa questão toda da realidade que a gente vive atinge de tal forma que joga pessoas nas doenças, na depressão, na ansiedade, na angústia. Trabalhar a fé como estilo de vida faz parte desse processo que nós estamos indo no caminho do avivamento. Então, se aqui tem uma pessoa que foi justificada por Jesus, tem. Então a gente vive pela fé. Eu vivo pela fé. Sabe, aquela situação, veio aqui aquela coisa assim, olha, a sentença é essa. Mas eu creio que Deus pode fazer um milagre. Amém? Se eu vivo pela fé, eu também sou curado pela fé. Eu sou curado pela fé. A fé cura. Sabe? Essa semana eu estava até lembrando dessa história. Como a fé pode nos curar. Eu falei isso aqui também hoje de manhã. Tem uma lista de pessoas que quando a gente chegar no céu, eu vou querer conhecer, vou querer abraçar depois de Jesus, né, Daniel? Jesus é primeiro. Mas essa mulher que tinha hemorragia do fluxo de sangue, gente, ela é fantástica. Quanto tempo ela estava com hemorragia? Quem lembra? Quem me ajuda? Quanto? 12 anos sofrendo de uma hemorragia, de um fluxo ali de sangue que não cessava. Num período de uma cultura muito diferente da nossa, onde pela tradição judaica, a mulher, por exemplo, que estava no seu período menstrual, ela não poderia sair de casa, até que passasse o período da menstruação dela, porque a visão da lei era que essa mulher nesse período estava como impura, e só depois que passasse é que ela poderia voltar normal à sociedade. Por conta disso, essa mulher estava há 12 anos dentro de casa. Porque uma pessoa que saísse nessa condição, uma mulher que saísse nessa condição, ela correria vários riscos, inclusive até de ser apedrejada. Não reclame comigo, foi a lei lá de trás, mas Jesus já veio e arrumou, mas antes era assim. Então a palavra diz que essa mulher com certeza tinha posse, porque o texto diz que tudo que ela tinha de dinheiro ela gastou com o médico. Tudo que ela tinha ela gastou com o médico. Resolveu? Não resolveu. E num belo e abençoado dia, ela ouve alguém dizer: minha irmã, Jesus está passando por aqui por perto. E uma coisa que eu impressiono é que ela começa a dizer assim: pois eu vou atrás desse Jesus. E ela saiu de casa meio que... Tem gente que acha que a pessoa é doida. Você já viu gente falando só? Às vezes eu falo só. Quem fala só aqui? Então eu não sou doido, obrigado, Deus. Né? A gente fala, né? Ela saiu dizendo: se eu conseguir pelo menos tocar na roupa dele, eu vou ficar curada. Ela saiu dizendo isso de casa. Imagine a cena, toda limitada fisicamente, correndo risco, foi atrás de Jesus. A palavra diz que tinha uma multidão imprensando Jesus, não é assim? Todo mundo tocando: chega, Jesus, me ajude. Jesus, faz lá na minha casa. Jesus, olha esse boleto, me ajude. Né? Assim, me ajude. Todo mundo imprensando Jesus. A palavra diz que essa mulher, não sei como, tirando forças da onde ela não tinha, fraca, limitada, ela se enfia na multidão e consegue esticar o bracinho dela e toca na roupa de Jesus. Na hora que ela toca, a minha mente é muito cinematográfica, sabe? Eu imagino saindo uma descarga de energia assim de Jesus. Assim, ó. Tanto que Jesus disse: o que foi isso? Alguém me tocou. E surpreendeu os discípulos. Como assim, Jesus? Alguém te tocou? Está todo mundo imprensando o Senhor? Foi algo diferente, porque acabou de sair poder de mim agora.
Foi um milagre que Jesus fez inconsciente. A fé daquela mulher era tão grande que trouxe a cura para ela, indiretamente. Foi simplesmente porque ela acreditava naquilo. Se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. E foi exatamente assim que aconteceu. Quando Jesus pergunta quem foi, os discípulos ficam confusos e se apresenta aquela mulher que se prostra lá aos pés dele. E como diz o texto em Marcos capítulo 5, versículo 34, diz assim: então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Foi Jesus que curou ela? Olha como a gente fica na dúvida. Sim, mas curou por conta de quem? Através de quê? Ele não diz: vá minha filha, eu curei você. A sua fé te curou. Entenda bem essa dimensão, irmãos, de Deus trabalhando com a nossa fé. A fé também é um resultado de vida. Quando Deus ele observa que existe fé em nós, o resultado disso é milagre. Quando Deus olha para mim, quando Deus olha para você e vê que você tem fé, pode se preparar, que o milagre ele chega. Em Atos capítulo 14, versículo 8, eu leio isso para você também. Quem gosta de anotar, Atos 14, 8 diz assim: em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se, fique de pé. E com isso o homem deu um salto e começou a andar. Aquele homem, irmãos, a palavra diz que ele era paralítico desde o seu nascimento. E ele estava ali num momento aparentemente comum, vamos dizer, um culto. Quem estava pregando? Quem estava pregando, gente? Paulo. O apóstolo Paulo estava pregando. E de repente ele ali ministrando a palavra, ele bate o olho naquele homem ali. E a palavra diz que ele viu que naquele homem tinha fé para que ele fosse curado. E foi exatamente o que aconteceu. Ei, você fica em pé. E ele ficou em pé, ele ficou curado. Entenda que os milagres que nós estamos vendo aqui são tão somente resultados de fé. Deus agindo diante da fé. De uma forma indireta, como foi o caso da mulher, de uma forma que foi um resultado. Pode ter certeza que aquele irmão foi ver o culto cheio de fé. Estava ali prestando atenção na palavra, em cada palavra que o apóstolo estava ali pregando. E saiu de lá com o milagre dele. Amém, irmãos? Vamos caminhar um pouquinho aqui. É impossível relacionar-se com Deus se não for pela... No livro de Hebreus diz que aquele que vai na direção de Deus, aquele que busca Deus, se faz necessário primeiro que ele creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Em Hebreus capítulo 10, versículo 38, diz que o meu justo viverá pela fé, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. E ele fala que aqueles que retrocedem, que recuam, retrocedem para a sua perdição. E nós não somos daqueles que retrocedem, mas somos daqueles que creem e permanecem para a salvação. O nosso relacionamento com Deus está totalmente baseado por meio da fé. É em Hebreus também que lá você vai ouvir, talvez você já tenha ouvido, você vai lembrar que sem fé é
impossível agradar a Deus. Então você quer ter um bom relacionamento com Deus? Esse relacionamento ele vai ser tão somente por meio da fé. Creio que Ele existe. Eu creio que Deus está aqui. Eu creio que Ele está aqui tratando comigo. Você pensa que eu estou pregando aqui para tratar você? Essa palavra está tratando comigo também, rapaz. Deixa eu lembrar, eu sou gente. Você não acha não que a gente também não passa por momentos que fica meio balançado, não? Nessa hora, somente a fé é que vai nos sustentar. Somente a fé no Senhor, essa crença maravilhosa, sem a qual o homem não pode viver, é que vai fazer a diferença na nossa vida. Então, relacionamento e por fé. E outra coisa aqui para a gente pensar. Deus não responde à necessidade, Deus responde à fé. Quer ver um exemplo? Todos nós precisamos de salvação. Amém? Mas essa salvação só vem por meio da fé. É tudo por meio da fé. O que é que Jesus mais repetia quando acontecia um milagre? A sua fé te salvou. A sua fé te curou. A sua fé. A sua fé. Você tem fé aí? Diga para o seu irmão, a sua fé, ela vai te salvar. A sua fé vai operar o milagre de Deus na sua vida. É por aí. É por aí. Viu? Por aí. Amém? Só que para isso, aí vem agora a necessidade de nós quebrarmos algumas barreiras. Você sabia que tem coisas que comprometem a nossa fé? Deixa eu colocar aqui. O que é que me impede de crer? Qual é o impedimento para a fé de muitas pessoas? Vamos lá. Primeiro, memória curta. Como assim? Você conhece pessoas que fazem o seguinte comentário: meu Deus, que fase difícil é essa que eu estou vivendo hoje. Meu Deus, que luta que eu estou passando agora. Eu não sei mais o que eu tenho que fazer. Eu não tem mais. Meu Deus, agora é o fim, agora acabou. Eu nunca passei um sofrimento desse. E se eu disser para você que se você parar um pouquinho para pensar, você vai ver que você está falando bobagem. Que você já teve momentos em sua vida muito difíceis e Deus trouxe livramento e abençoou você. É porque a gente tem facilidade de esquecer, Ítalo. A nossa memória ela é curta para as coisas boas. Jeremias foi um profeta que teve uma missão muito difícil. Eu gosto demais dele, está na lista para eu abraçar. Profeta das lágrimas, eu me identifico com ele. Porque ele teve a difícil missão de ser levantado como um profeta para trazer uma palavra de juízo a uma nação. Que Deus já disse logo: meu filho, tu vai lá, vai dizer de toda a bagaceira lá que eles estão vivendo. Você vai falar do meu juízo, você vai falar de tudo. E já vou te adiantar, eles não vão nem te ouvir. Não vão te escutar, vão tirar onda da sua cara. Você vai ser humilhado. Mas eu quero que você fale assim mesmo. E Jeremias, mesmo diante desse quadro, ele testemunhou tudo o que ele profetizou, ele testemunhou. Ele viu a dureza do coração das pessoas. E diante dessa dureza veio a sentença de Deus para aquele povo. A escravidão, a morte, a destruição. Mas lá, na sua carta de Lamentações, capítulo 3, versículo 21, sabe o que ele dizia? Eu quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Você está vivendo uma luta agora? Ei, o Deus que te livrou lá atrás é o mesmo Deus de hoje, vai levar também a sua vida. Lembra disso? Lembre disso. Lembra disso. Então, memória curta, vamos derrubar isso aí. A outra coisa que impede: falta de administração do passado, do presente e do futuro. Passado. Tem um colega que fala assim, diz que tem o tal do crente museu, né? Que fica assim: ah, meu Deus, porque naquele tempo é que era bom.
Ai, que saudade daquele tempo lá de trás. As coisas eram melhor, né? Oh, meu pai, como era bom antigamente. Fica tão focado olhando para trás, reclamando do hoje e quer fugir para trás. Alguma coisa muda na vida de uma pessoa assim, irmãos? Me ajude aí. Tem fé que aguente isso aí? O presente e o futuro está totalmente ligado a outra dificuldade dentro desse contexto de tempo que a gente tem, com a nossa ansiedade. Como a gente tem dificuldade de esperar. Quer ver? Deus tem promessa para a sua vida. Deus tem vitória para a sua vida. Seu milagre vai chegar. Quando? Quando é, pastor? Diga aí a data. Cadê essa varoa? Cadê o varão? E essa porta de emprego que não abre? Essa causa na justiça, cadê? Ah, não aguento mais não. Falta de habilidade de administrar o tempo. Temos que nos lembrar que o dono do tempo é o Senhor. Amém? Ele nos diz, lembrando que nós somos um povo de fé. Você crê na palavra de Deus? Em Eclesiastes diz que existe um tempo determinado para todo o propósito de Deus debaixo do céu. A hora, o momento certo, Deus sabe e vai agir exatamente nesse tempo. O que eu preciso é administrar esse tempo na minha vida. Se o milagre ainda não chegou, eu creio que vai chegar. Quando? O quando está nas mãos do Senhor. Até lá, eu permaneço firme. Sabe? Uma vez disseram para um rapaz chamado Caleb: ei, você vai herdar uma terra abençoada. Pense num terreno bom. Pense numa coisa boa que você vai herdar. Ele estava com 40 anos, 45. Ele fez: eu tomo posse. E com 45 anos depois, quando Josué foi passar a escritura, ele diz: oh glória, com o mesmo vigor que eu tinha mais de 40 anos atrás, é o meu vigor de hoje. Obrigado, Senhor, porque sei que a sua promessa não falha. Eu vou dizer, viu? Você crê que eu sou um profeta de Deus para a sua vida? A sua bênção não vai demorar 45 anos para chegar, não. Vai ser menos. Vai ser menos, viu? Você crê nisso? Amém. Então, ó, quem não sabe lidar com o tempo, joga a fé vai por água abaixo. Outra coisa, transferir a minha responsabilidade em crer. Aqui a gente não vive isso, não. Mas de repente tem alguém, né, que disse assim: rapaz, eu queria ter a sua fé. Pense, rapaz, eu queria ter a fé de tal pessoa. Rapaz, você está indo para onde? Eu vou para a igreja hoje. Ora por mim lá, por favor. Rapaz, faz uma oração por mim aí, que o negócio está pegando aqui. Transfere. Eu não estou dizendo, escute, preste atenção no que eu vou falar aqui. Estou dizendo que isso está errado, não. Você não pode, pastor, então a gente não pode pedir oração para ninguém, não. É para pedir, sim. Peça oração. O erro está, o comprometimento está quando eu só me condiciono a isso. Quando eu deixo de fazer a minha parte e entrego essa minha responsabilidade também de crer nos outros. A oração, por exemplo, que eu faço a Deus, ela tem o mesmo potencial que a sua oração, que também que você faz a Deus. Só depende da sua. Você consegue entender isso? Mas às vezes tem pessoas que transferem. Não, eu não tenho fé. Já está dizendo. Já está testificando isso aí. Então, ter esse entendimento. A outra questão: não admitir que o copo não está cheio. Lembrando do primeiro texto, o milagre que foi manifesto na vida daquele menino endemoniado, ele aconteceu depois de um fato muito interessante.
Lembra quando levaram o menino para Jesus, o capeta esperneou, jogou o menino, espumou, não foi assim? E Jesus faz uma pergunta interessante: há quanto tempo esse menino está assim? Aí o pai responde: desde a sua infância. Ele diz: mestre, joga no fogo, joga na água, e fica se batendo, e sofre. Se o senhor puder, se o senhor puder, ajuda a gente. Aí Jesus disse: se podes, se puderes. Como é a frase que ele depois? Tudo é possível aquele que crê. Aí vem a resposta do pai do menino: Senhor, eu creio, mas me ajude na minha incredulidade. Ele reconheceu que não tinha fé. E muito plausível essa argumentação. Sofrimento com o filho desde que ele era pequeno. Ele tinha acabado de passar por mais uma frustração. Tinha levado para os discípulos não conseguiram expulsar. E aquele homem, na sua fé, ele estava quebrado. E ao passo que para que Deus venha trabalhar na nossa vida isso, é preciso reconhecer: Senhor, está difícil acreditar nesse negócio. Estou sendo bem sincero com o Senhor. E às vezes a gente fica meio constrangido de admitir isso para Deus. Ei, tem coisas que é difícil da gente acreditar mesmo. Porque a nossa natureza humana muitas vezes vai querer falar mais alto. Aí na hora da gente viver pelo que crê, vai viver pelo que vê. Aí o que a gente vê começa a comprometer. Mas quando eu admito isso diante de Deus, Deus ele trata. Que aliás é uma das chaves principais para que um problema na nossa vida seja resolvido. Você sabe quando é que um problema se resolve? Quando a gente admite que tem o problema. Enquanto não admitir, enquanto não tiver consciência espiritual, vai continuar, porque não admite. Então naquele momento o pai diz: Senhor, eu creio, mas me ajude na minha incredulidade, eu não sou crente não. Jesus olhou, viu que já estava juntando gente. Pois menino, capeta, sai agora. E o milagre aconteceu. Quem está entendendo isso aí? Não admitir que o copo não está cheio. Às vezes a gente tem que chegar para dizer: Deus, realmente está difícil aí, viu? E Deus não vai se ofender. Eu não queria falar isso de novo, mas eu vou falar. É um momento que me ilustra muito isso aí. Quem já ouviu falar do juiz chamado Gideão na Bíblia? Gideão, né? Com os 300 valentes e tal. Quando o anjo do Senhor vai visitar Gideão, para escolhê-lo como o libertador ali, que ia expulsar os midianitas que vinham atormentando lá o povo de Israel. Aí o anjo aparece, irmã, e uma lá assim: Senhor é contigo, varão valoroso. Pense, você é o cara. Você vai libertar Israel dos midianitas. Ele faz: eu? É você, eu sou o anjo do Senhor. Ele olha assim e disse: Senhor, o Senhor me permite, se o Senhor é o anjo do Senhor, eu queria uma prova. Olha que ousadia. Queria uma prova. Me perdoe a minha memória, mas não sei se a sequência é a mesma, mas o fato é esse. Gideão pega um pedaço de lã de ovelha e diz assim para o anjo: Senhor, se o Senhor, eu vou botar essa lã lá no meu quintal e eu vou pedir que amanhã amanheça o chão molhado do sereno, mas a lã seca. Aí o anjo: que seja assim como você diz, bote lá, pode dormir. Bota lá, Celso, a lã, e vai dormir. Aí no outro dia, logo cedo, deixa eu ver logo lá. Quando vai lá, tá lá o chão molhado e a lã seca. Aí o anjo: e aí, Senhor é contigo, varão, bora agora. Senhor, não leva mal não, mas se o Senhor não se incomodar, só podia fazer o contrário agora? Irmãos, a gente imagina só um raio vindo na cabeça, né? O cara não acredita. Mas o que é que o anjo do Senhor diz? Seja conforme você está dizendo. É o que agora? Não, agora eu quero a lã molhada e a terra seca. Pode botar a lã lá. Ele vai, e no outro dia, quando vai lá,
Está exatamente quando ele pediu. A lã está toda molhada e a terra seca. Aí Gedeão disse: agora eu vou. Agora eu sei que é o Senhor na minha vida, que o Senhor está comigo. Houve ali, num relacionamento, num contato com Deus, uma situação de sinceridade. Tem coisas na nossa vida que realmente são difíceis de acreditar. E a gente, para que o milagre aconteça, precisamos tratar isso, a nossa incredulidade. Talvez o mais famoso de todos, né, é Tomé. Quem conhece Tomé? Foi preciso: Jesus, é o Senhor mesmo? Deixa eu ver aí a ferida. Aqui, pode topar. Deus se ofendeu? Não. Mas Jesus diz assim: vocês são bem-aventurados porque vocês estão vendo e estão crendo. Beleza. Mas mais bem-aventurados serão aqueles que não viram, mas que creram. Ele está falando de mim, de você. Você crê que Jesus está aqui? Glória a Deus! Glória a Deus! Vamos lá. Terminando já, viu, gente? Confusão com a fé. E tem confusão com a fé? Tem. Um outro episódio famoso aqui com Jesus. No mesmo momento que Jesus estava ali, que aconteceu a cura da mulher do fluxo de sangue, a palavra diz que uma autoridade da sinagoga judaica chamado Jairo vai atrás de Jesus porque a filha dele estava doente, enferma. Jesus, o senhor pode ir na minha casa? Com toda a humildade, ele se prostra diante de Jesus, faz o apelo: Jesus, vamos na minha casa? Vamos agora, vamos orar pela sua filha, vamos lá. Só que quando eles estavam no caminho, chega um secretário lá dizendo assim: ei, não precisa incomodar mais o mestre não, porque sua filha morreu. E agora? E agora? Só que aí vem um momento muito especial. Enquanto veio essa notícia, Jesus olha para Jairo e diz assim: tenha medo não, apenas creia. Apenas creia. Apenas creia. Chega na casa de Jairo, aquela multidão, a tal das carpideiras lá, tudo chorando, né? Gente, eu descobri hoje que ainda existe carpideira, eu não sabia. A irmã diz que em São Paulo ainda tem. Carpideira, para quem não sabe quem é, são pessoas, mulheres que são pagas para chorar em velório. Acho que o defunto deve ser muito gente ruim, né? Aí paga alguém para chorar, não sei. Mas não sabia que tinha, mas diz que tem. Eu disse: mano, é verdade? Tem, pastor? Lá no interior de São Paulo tem. Então estava a mulher tudo chorando, aquele pranto, aquele desespero, Jairo preocupado. E Jesus diz assim: ela não está morta não, ela está só dormindo. A Bíblia diz que teve gente que riu. Está rindo, é? Cai fora todo mundo aqui, sai. Aí você, vai embora. Jairo, venha, chama sua esposa, vem para cá. Apenas creia, sua filha não está morta, ela está dormindo. Ele usa lá aquele termo, né? Talitá cumi, menina, levante e ande. E a menina ressuscita. Não deixe que as circunstâncias contrárias tragam confusão ao seu coração em relação à fé. Você pode estar indo numa direção de Deus para a sua vida e podem se levantar pessoas dizendo: ei, não tem mais jeito não, não precisa ir mais não. Já foi, já acabou. Apenas creia. Apenas creia. Por que eu devo crer? Marcos capítulo 35, versículo 41. Eu vou contar essa história para você aqui para resumir. É a famosa história onde Jesus acalma a tempestade. A palavra diz que depois de um momento de pregação, Jesus diz assim: vamos passar para outra margem. Amém. Quando se fala de outra margem no lago da Galileia, eu ainda vou lá. Quem vai a Israel aqui comigo? E vamos lá conhecer esse lago em nome de Jesus. Mas ele é muito extenso, Celso, tem quilômetros, por isso que chama de mar, porque você quase não consegue enxergar o outro lado. Vamos passar para outra margem. Aí a palavra diz que na travessia, de repente, se levanta uma grande tempestade, temporal, chuva, vento, e começa a entrar água, aquele desespero todo. Num episódio curioso, nesse momento de desespero, Jesus estava dormindo com o travesseirinho dele lá. I love céu escrito no travesseiro. Lá.
E os discípulos desesperados, a água entrando no barco, eles vão lá, olham para Jesus dormindo. Senhor, o Senhor não está se importando com a gente não? O Senhor não vai ligar se a gente morrer não? Eu só imagino Jesus assim, afastando o travesseiro. Ô geração incrédula, até quando vocês vão me ter comigo? A Bíblia diz que ele faz, aqui vou contextualizar, ele diz assim: o vento, vento, mar. E o vento e a tempestade se acalmam, desaparece, e vem uma grande bonança. E os discípulos olham um para o outro e dizem assim: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Por que eu devo crer em Jesus? Por que eu tenho que confiar em Jesus? Primeiro, porque Jesus disse: vamos passar para outra margem. Ei, tudo que Jesus promete para a gente, Ele cumpre. Da onde nós estamos, da onde você está, até a promessa de Deus para a sua vida, tem um caminho, um percurso. Possivelmente com grandes possibilidades de tempo ruim. Previsão do tempo desfavorável, de lutas, de tristezas, de dores e decepções. Mas se Jesus disse que você vai chegar lá, você vai chegar. Por isso eu creio nesse Jesus. E por que eu devo crer nesse Jesus? Porque Ele está comigo. Ei, Jesus está aí com você? Você crê nisso de verdade? Jesus está conosco. Ele está conosco em todo o tempo. Ele está aqui agora. Creia nisso. Essa é a promessa tremenda dele para a nossa vida. Porque Ele é soberano. O que é que Jesus estava fazendo na hora da tempestade? Quem lembra? Ele estava fazendo o quê? Estava desesperado. Estava fazendo o quê? Dormindo. Ele é soberano. O Senhor tem o controle de todas as coisas. Nada foge aos olhos e às mãos do Senhor. Ele sabe, Ele tem todas as coisas no controle de suas mãos. Ele é soberano, Ele cuida de nós. É com a nossa fé nele, com a nossa crença nesse Jesus maravilhoso, que nós vamos alcançar o avivamento de Deus para a nossa vida. Então, uma dica. Eu creio, então somente creio. Jesus está dizendo assim para mim e para você. Não sei qual é a situação não, mas o que Ele diz é isso: apenas creia. Creia somente. Pastor, tem um monte de gigante para derrubar amanhã, não sei nem por onde começar. Comece por aí, apenas creia que Deus está com você, que Jesus vai te dar a direção, que Jesus vai te dar força, que Jesus pode abrir a porta. Se Ele não abrir, é porque Ele tem outra melhor. Apenas creia. Apenas creia. O choro pode até durar, mas a alegria vem quando? Apenas creia nisso. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido, porque o Senhor, Ele está contigo. Apenas creia. Perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado, e Ele salva os contritos de espírito. Apenas creia. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas elas. Apenas creia. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam, permanecem para sempre. O Senhor é a nossa força, é a nossa justiça, é aquele que nos justifica. O Senhor é aquele que nos perdoa. O Senhor é aquele que nos dá a vida. O Senhor é aquele que nos liberta de toda e qualquer prisão. Ele tem poder para quebrar cadeias e correntes na nossa vida. Apenas creia. Apenas creia. O Senhor é o Deus que cura toda e qualquer enfermidade, seja qual for o local, corpo ou alma. Deus é Deus de plenitude. Apenas creia. Apenas creia. Existe um Deus que está além da compreensão do homem. A ciência com dificuldade de admitir, embora muitos setores já admitam,
Mas a maioria diz que não é concebível que algo tão espetacular quanto a natureza, quanto o mundo, quanto o homem, tenha sido fruto do acaso. Por trás disso existe uma inteligência superior. Nós conhecemos como Deus Todo-Poderoso, que está aqui nesse lugar, cuja fé nele faz proezas na nossa vida. A fé do Senhor traz avivamento para nós. Tem crente aqui nessa noite? Se coloque de pé, por favor. Feche os teus olhos. Nós vamos cantar um louvor ao Senhor. E já vamos fazer desse louvor a nossa oração. É pela fé que nós estamos aqui. É pela fé que vivemos. Pela fé em Cristo Jesus, que nós permanecemos. Pela fé posso clamar, pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar. Estou firmado em Cristo para sempre, tenho a luz em mim. Pela fé, pela fé posso mudar. Nós mudamos pela fé. Pela fé posso alcançar. Pela fé posso viver. Oh! Pela fé, pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Oh, estou firmado em Cristo para sempre, tenho a luz em mim. Não há muralha, Senhor. Não há muralhas que ficam. Apenas creia, apenas creia, apenas creia. Oh, estou firmado em Cristo para sempre, tenho a luz em mim. aleluia. Pela fé, É pela fé que nós vivemos. pela fé, Pela fé que nós andamos. A fé em Cristo Jesus. Oh, aleluia, Senhor. Receba a nossa adoração, meu Pai. Obrigado pela tua palavra, ó Deus. E em nome de Jesus eu oro que a fé de cada um aqui nesse momento esteja sendo renovada pelo poder do teu Santo Espírito, Senhor. Não é por aquilo que vemos que vamos caminhar, mas por aquilo que cremos. Nós cremos no poder do Senhor, no poder da tua palavra, no poder que existe em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador, que é o autor e o consumador da nossa fé.
Deus, em nome de Jesus, se alguém aqui tem enfrentado crises na sua fé, que assim como aquele pai que diante da dor, que diante do sofrimento, do tempo de sofrimento, estava vivendo, meu Deus, dores pela sua incredulidade, em nome de Jesus, que isso seja restaurado agora, Pai. Fomos lembrados nessa noite que a fé, ela cura, Senhor, que a fé, ela traz vida, Senhor, que a fé, meu Deus, faz com que possamos colher resultados diferentes na nossa vida. Olha, Senhor, para nós, sonda os nossos corações e encontra essa fé. Meu irmão, minha irmã, se você crê, nesse momento, o Senhor Jesus já está operando um milagre na sua vida. Ele já está tocando em seu coração. Ele está tirando esse peso, essa angústia, essa ansiedade. Ele está curando você agora dessa enfermidade. Ele está libertando você dessa prisão, desse sentimento, dessa coisa ruim. Jesus está te libertando nessa hora. Ele está fazendo você se levantar. Você vai andar, você vai seguir em frente, você vai chegar ao outro lado da margem desse lago. Deus tem promessa para a sua vida. Jesus está sarando, está libertando, está tratando, está moldando. Ele está operando nesse lugar. Eu creio, Senhor. Nós cremos, Senhor. Toda confusão, todo espírito de dúvida, em nome de Jesus, cai por terra nessa hora. É o Senhor que te restaura, é o Senhor quem te justifica, é o Senhor que te conhece aí no íntimo do seu coração e tem poder para agir. Receba o seu milagre nessa hora, pela fé. Deus Todo-Poderoso, nós assim formamos o quarto elo dessa nossa caminhada de vida, desse projeto de vida 2021, ano do avivamento que vem pela fé, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. E você que crê, diga amém, e a glória a Deus. Diante de mim, firmado em Cristo para sempre tenho a sua vitória. Vem! O milagre de Deus na sua vida vem. A cura vem. A libertação vem. O milagre que você precisa vem. Pela fé. Você crê? Você crê? Somente creia. Somente creia. Se creres, verás a glória de Deus. Não é à toa que nós somos apelidados carinhosamente de crentes. E crente é aquele que crê, mas não crê em qualquer coisa, crê em Jesus Cristo. Tem aqui uns pedidos de oração, irmãos. Estava falando com o irmão Adriano.